Você já reparou que quase todo mundo fala da marca, mas poucos explicam a besta que vem antes dela? Em Apocalipse 13, a Bíblia descreve uma besta que sobe do mar, recebe autoridade, é adorada e faz guerra contra os santos. A pergunta não é qual teoria eu ouvi, e sim, o que o texto realmente diz, como isso se conecta com Daniel, e por que a disputa aqui é adoração. Hoje nós vamos ler o texto, marcar palavras-chave, comparar escritura com escritura e terminar com a aplicação que o próprio capítulo exige: perseverança e fidelidade. Se você quer estudar o Apocalipse com Bíblia aberta e sem sensacionalismo, inscreva-se no Estudo do Fim e ative o sino. E comenta: Bíblia aberta. Isso me mostra que você quer essa série completa, episódio por episódio. Apocalipse 13 é um dos capítulos mais citados e, ao mesmo tempo, mais distorcidos da Bíblia. Muita gente entra nele buscando códigos, datas e teorias modernas, mas o texto tem um objetivo muito mais direto: mostrar como o mal tenta roubar a adoração que pertence a Deus. Antes de falar de marca ou de economia, o capítulo apresenta a besta do mar, descreve sua autoridade, seu discurso blasfemo e a reação do mundo: admiração e culto. E aqui está o ponto central. A Bíblia quer que você reconheça padrões espirituais e permaneça firme, não que você viva refém de medo. Neste estudo, nós vamos ler Apocalipse 13, o 1-10, conectar com Daniel 7, mostrar as principais interpretações sem briga e, no final, aplicar o que o texto exige: discernimento, paciência e fidelidade a Cristo. Fique até o fim. Vamos começar pelo fundamento: o que o texto afirma, sem pressa e sem encaixar notícias. João diz que viu uma besta subindo do mar. No Apocalipse, o mar frequentemente simboliza povos, nações e turbulência, a instabilidade das massas e do mundo em conflito. A besta tem 10 chifres e 7 cabeças, e sobre seus chifres há 10 coroas, sinais de poder e domínio. Também há nomes de blasfêmia nas cabeças, indicando que essa autoridade não é neutra. Ela se opõe a Deus e busca ocupar o lugar de Deus na consciência humana. O texto descreve a besta como semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. Essa linguagem não aparece por acaso. Ela aponta para Daniel, onde impérios são representados por animais. Depois, João revela a origem do poder. O dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Essa frase amarra diretamente o episódio 1 ao episódio 2. A besta não é apenas um fenômeno humano. Ela é um instrumento pelo qual o dragão tenta exercer domínio e, principalmente, receber adoração. Em seguida, vem um detalhe crucial. Uma das cabeças parece ferida de morte, mas a ferida mortal é curada. O resultado é imediato. Toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Aqui você já vê o mecanismo: choque, admiração, propaganda, maravilhamento e então culto. O texto diz que adoraram o dragão porque deu autoridade à besta, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ou seja, a besta se apresenta como inevitável, invencível, incontestável. Perceba, o Apocalipse está descrevendo uma transferência de lealdade. O mundo não apenas obedece, o mundo venera. Por isso, a pergunta do cristão não pode ser apenas quem será. A pergunta bíblica é: como discernir quando a autoridade humana, política ou religiosa exige o que só Deus pode exigir? No próximo capítulo, nós vamos ver o que a besta fala, por quanto tempo ela age e como o texto enquadra isso dentro do tema da blasfêmia e da perseguição. Depois de mostrar a aparência e a reação do mundo, o texto foca naquilo que revela o coração da besta: sua boca. João diz que foi dada à besta uma boca que proferia grandes coisas e blasfêmias. Isso significa que o ataque não é apenas militar ou político. É teológico e espiritual. A blasfêmia, na Bíblia, não é só palavrão. É reivindicar o lugar de Deus,
redefinir o bem e o mal, exigir lealdade suprema e ridicularizar a verdade. O texto também afirma que lhe foi concedido agir por 42 meses. Esse detalhe é um freio na sua leitura. Mesmo quando o mal parece total, ele é limitado. O Apocalipse repete essa ideia de tempo delimitado em várias imagens. Deus permanece soberano. A besta não tem carta branca. Seja você futurista, historicista ou idealista, o ponto é o mesmo. O mal tem prazo e fronteiras. João continua. A besta abre a boca em blasfêmias contra Deus, contra o nome de Deus, contra o tabernáculo e contra os que habitam no céu. Isso mostra a extensão do conflito. Ela ataca a adoração verdadeira, a identidade do povo de Deus e a esperança celestial. Em outras palavras, a besta trabalha para desacreditar Deus e para reconfigurar o que as pessoas chamam de verdade. Aqui entra um princípio de discernimento. Quando uma autoridade passa a pedir devoção absoluta, quando exige que a consciência se curve, quando tenta calar o testemunho de Jesus, ela começa a operar no padrão descrito pelo texto. E observe que o texto não diz apenas que a besta engana. Ele diz que ela fala. Ideias, narrativas, propaganda, slogans e grandes coisas fazem parte do poder. A guerra espiritual também passa pela linguagem. Isso explica por que muitos caem. Não é só por medo, é por sedução intelectual e cultural. A besta promete ordem, grandeza e vitória. E o mundo responde: quem pode guerrear contra ela? O Apocalipse quer que você perceba esse momento. Quando a sociedade passa a tratar uma autoridade como incontestável, quando a esperança é transferida de Deus para um sistema, a adoração já começou. No próximo capítulo vamos encarar a parte mais dura, a guerra contra os santos, e o que isso significa para a igreja, sem paranoia, mas com sobriedade bíblica. Agora o texto entra no ponto que muitos evitam: o custo da fidelidade. João diz que foi dado à besta fazer guerra contra os santos e vencê-los, e que lhe foi dada a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Isso não significa que Deus perdeu o controle. Significa que haverá momentos em que o povo de Deus será pressionado de modo real, visível, doloroso. O Apocalipse prepara a igreja para resistir, não para fantasiar um fim confortável. O texto também afirma que a besta será adorada por todos os que habitam na terra. Isto é, por aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui, o capítulo separa duas lealdades: a adoração do mundo e a fidelidade dos que pertencem a Cristo. Não é um debate de curiosidade, é um confronto de culto. E isso encaixa perfeitamente com o que vimos no episódio 1. O dragão quer adoração. A besta é um instrumento dessa agenda. Uma leitura responsável precisa reconhecer duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, existe um alcance global no texto, um tipo de autoridade ampla, capaz de afetar povos e nações. Segundo, isso não se reduz a um nome moderno dito de forma apressada. O Apocalipse usa símbolos que também descrevem padrões históricos e espirituais. Sistemas que se levantam, caem, retornam, seduzem e perseguem. Por isso, cristãos sérios divergem nos detalhes, mas convergem no essencial. A fidelidade a Cristo será provada quando a adoração verdadeira for contestada. Pausa rápida. Se você já viu muita gente usando Apocalipse 13 para assustar, comenta: sem medo. Estudar o fim não é viver em pânico, é viver com discernimento. E aqui vai um teste simples. Quando uma cultura começa a punir a verdade bíblica e a premiar a blasfêmia, quando ser fiel vira crime moral, o espírito do texto está se aproximando. Não é sobre adivinhar datas, é sobre perceber a pressão sobre a consciência cristã. No próximo capítulo, nós vamos conectar isso com Daniel 7 e mostrar por que o Apocalipse descreve a besta com linguagem de impérios. Essa conexão evita duas armadilhas: teoria fácil e medo improdutivo. Quando João descreve a besta como leopardo, urso e leão,
Ele está apontando para uma biblioteca profética anterior, Daniel 7. Em Daniel, 4 animais representam reinos e poderes históricos que sobem e caem, e um deles possui chifres, blasfêmia e perseguição. A lógica bíblica é clara. O mal frequentemente se manifesta através de estruturas políticas e culturais que exigem lealdade total e combatem a fé. Essa conexão é decisiva por 3 motivos. Primeiro, ela mostra que Apocalipse 13 não é um texto isolado. Ele é a continuidade do padrão profético. Segundo, ela explica por que muitos intérpretes entendem a besta como um sistema ou império, ainda que alguns vejam também um líder específico personificando esse sistema no clímax. Terceiro, ela reforça o tema da blasfêmia e da perseguição como marcas do poder anticristão. Aqui entram as principais leituras, apresentadas com honestidade. A visão preterista tende a ver cumprimento inicial no mundo do primeiro século, com poder imperial exigindo culto. A visão historicista costuma enxergar uma sequência de poderes ao longo da história, com fases em que a besta se manifesta de modos diferentes. A visão futurista lê o texto como apontando para um clímax final, com uma autoridade global intensificada. E a visão idealista destaca o padrão espiritual. Toda vez que o Estado, a cultura ou uma estrutura exige adoração, o espírito da besta opera. Você pode discordar do quando e do como, mas o texto obriga todos a encarar o quê. Existe um poder que busca substituir Deus, perseguir os santos e seduzir as nações. Por isso, o estudo sério não se resolve com um nome de hoje. Se resolve com discernimento bíblico e fidelidade. E repare, o próprio texto já colocou limites, 42 meses. Deus governa. A besta não é eterna e não é soberana. No próximo capítulo, nós vamos fechar com a aplicação que o Apocalipse faz: paciência, perseverança e recusa de adoração indevida. É aqui que o vídeo vira prática cristã, não apenas informação. O Apocalipse nunca apresenta profecia apenas para informar. Ele apresenta para formar caráter. Por isso, depois de descrever a besta, João faz um chamado direto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Em seguida vem uma afirmação sobre cativeiro e espada, e então a frase que sela a aplicação. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Esse é o objetivo do capítulo. Não é curiosidade, é perseverança. O texto reconhece que haverá pressão real. O povo de Deus pode enfrentar perdas, injustiças e perseguições. Mas a resposta bíblica não é desespero nem violência. É fidelidade. O Apocalipse ensina a igreja a resistir sem se corromper, a manter a adoração verdadeira sem trocar Cristo por segurança. Isso é profundamente atual. A tentação do fim não é só negar Jesus, é negociar lealdade, aceitar pequenas blasfêmias, normalizar o que Deus condena e chamar isso de pragmatismo. Então, como você aplica Apocalipse 13 hoje? Primeiro, reforçando sua consciência bíblica. A palavra precisa ser a régua, não o medo. Segundo, vigiando a adoração. Tudo o que toma o lugar de Deus, poder, ideologia, líder, sistema, sucesso, se torna ídolo. Terceiro, treinando perseverança. O texto não promete facilidade, promete firmeza, paciência. Aqui é resistência prolongada, é constância. E note como isso volta ao Cordeiro. Em Apocalipse, quem vence não é quem tem mais força. É quem permanece fiel ao testemunho de Jesus. A besta impressiona pela autoridade, mas Cristo reina pela verdade. A besta seduz com grandeza, mas o Cordeiro vence pela entrega. Esse contraste é a vacina contra o engano. Se você leu Apocalipse 13 com medo, você perdeu a intenção do texto. Se você leu com discernimento e decidiu permanecer fiel, você entendeu. O capítulo chama o cristão a uma vida de adoração correta e consciência firme. E é por isso que essa série não é para alimentar teorias, mas para preparar discípulos. No próximo episódio, nós vamos estudar a besta da terra,
conhecida como falso profeta, e aí sim entrar no tema da marca, do engano religioso e dos sinais. Vai ser a continuação natural deste estudo. Hoje você viu com Bíblia aberta o que Apocalipse 13 diz sobre a besta do mar, sua autoridade, sua blasfêmia, sua perseguição e a resposta que Deus exige: paciência e fé dos santos. No próximo vídeo, nós vamos para a besta da terra, o falso profeta, e entender como o engano religioso prepara o caminho para a marca. Inscreva-se, ative o sino e comenta: eu vou até o fim. Se você quer essa série completa, episódio por episódio,